Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. No último dia 2 de abril, foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Só no Brasil, de 2022 a 2023, o número de crianças e adolescentes com o transtorno aumentou 50% em salas de aula comuns. Isaac tinha apenas 6 meses de vida quando a família observou os primeiros sinais. Eu percebi que ele já não apresentava os sinais de prontidão para entrar na parte da alimentação, na introdução alimentar. Então eu vi que ele já estava com atraso motor, ele foi sentar com quase 10 meses. Após avaliações feitas por uma equipe multidisciplinar, veio o diagnóstico: transtorno do espectro autista, o TEA. Eu precisei enterrar aquele filho idealizado que eu tinha, né? Porque a gente planeja muitas coisas, mas a gente não pode perder tempo, né? A gente entra num luto, sim, profundo, mas a gente precisa se reerguer, e foi aonde eu encontrei forças através disso. Comecei a estudar, comecei a entender esse mundo para que eu pudesse trazer todas as ferramentas para ele, para eu poder ajudar e ele poder se tornar uma criança funcional, se tornar independente e principalmente para ele ficar bem, né? Segundo especialistas, a busca por informações é o melhor caminho, inclusive, para vencer o preconceito com o autismo. Mas o tema ainda é pouco conhecido. A desinformação foi constatada por uma pesquisa realizada com 2.000 pessoas pela Genial Care. Esta rede de cuidados focada no desenvolvimento de pessoas com TEA. 64% dos entrevistados afirmaram que nunca haviam tido contato com um transtorno antes do diagnóstico do filho ou do próprio diagnóstico. E dentro dessa pesquisa a gente viu que 1 a cada 4 dos cuidadores que responderam também estão dentro do espectro depois que foram diagnosticadas as crianças, né? Então, com certeza, no passado a gente tinha menos informação ainda do que a gente tem atualmente. Mas ainda falta. A terapeuta ocupacional destaca especialmente a confusão que ainda se faz com o diagnóstico. O que eu acho que é importante a gente lembrar é que o autismo não é uma doença, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente tem um tratamento adequado para garantir qualidade de vida, participação, autonomia, independência. Então, eu queria só frisar isso para a gente não esquecer desse ponto. E, claro, né, a gente vai traçando estratégias ao longo da vida dessa criança, conforme ela cresce, para cada desafio. Aos 4 anos de idade, Isaac já venceu vários desafios. Com o tratamento adequado, aprendeu a se comunicar, se expressar, controlar as emoções e mais. Se ele não aceitava cortar as unhas, hoje ele já aceita cortar as unhas, cortar o cabelo, lavar a cabeça. Então, tudo isso é importante, né? Eles têm essas questões que com as terapias ele vai conseguindo desenvolver e ele vê que está tudo bem. E as terapias é importante porque a gente usa elas de uma forma mais naturalística, né? O brincar. Então, ele aprende brincando. O menino passa por atendimento com psicóloga, psicomotricista, fono, nutricionista, faz terapia ocupacional, fisioterapia e até pet terapia. A questão do brincar funcional ajudou muito ele, a atenção compartilhada, reciprocidade, troca de turno. São N coisas maravilhosas, né? De benefícios que a parte da cão-terapia traz para ele, né? São lições que ele aprende na clínica e também em casa com a Neguinha, a cachorra da família. É um vínculo, assim, um amor que eles criaram um pelo outro, né? E aí ela tem ajudado muito essa questão da interação social, da comunicação, da reciprocidade, né? Qualquer pessoa portadora do transtorno do espectro autista pode ter qualidade de vida e também tem direitos assegurados por lei, como atendimento prioritário, transporte gratuito, desconto em passagens aéreas e ainda em contas de energia elétrica. Tem direito à meia entrada, vaga de estacionamento especial, auxílio financeiro no caso de pessoas de baixa renda e até isenção de impostos.
Nos últimos anos, foram muitas as conquistas, mas para as famílias de autistas, como a do Isaac, a luta continua. Hoje a gente corre atrás para isso, né? Para que ele consiga se desenvolver, para que lá na frente ele consiga se tornar um adulto funcional, para que ele consiga fazer o que ele quiser e ser respeitado. No Rio de Janeiro, os pais e as mães de crianças com espectro autista se reuniram em protesto contra os planos de saúde. Mães e pais de crianças com deficiência aproveitaram a data para fazer um protesto contra planos de saúde por cancelarem contratos de pessoas com algum tipo de necessidade especial. Os organizadores, que manifestaram em frente à Assembleia Legislativa do Rio e no Tribunal de Justiça, queriam uma reunião com o presidente do órgão para uma definição jurídica. Segundo os responsáveis, as famílias enfrentam diversos problemas, como constantes cancelamentos de planos, o que prejudicam o tratamento das crianças atípicas. No ano passado, em uma audiência publicada, organizada pela Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj, deputados solicitaram a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para examinar os cancelamentos arbitrários e a qualidade na prestação de serviços dos planos. No entanto, ainda não ficou definido se realmente haverá a CPI de planos de saúde. As reclamações contra os planos por cobertura de transtornos do espectro autista aumentaram significativamente em 2023. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANES, em 2022 foram registradas mais de 6.200 situações. Já no ano passado, o número mais que dobrou. Foram 14.500, um crescimento de mais de 130% nas reclamações. As principais causas são a falta de cobertura, descumprimento de prazos para atendimento e problemas de reembolso. E já que falamos sobre planos de saúde, o reajuste de até 4,5% nos valores dos medicamentos já está valendo em todo o país. Mas os preços praticados podem ser bem diferentes de um estabelecimento para o outro. Veja como economizar. Esse percentual definido pela CMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, funciona como um teto, o que quer dizer que esse reajuste de 4,5% nos preços dos medicamentos pode ser aplicado de forma integral agora, ou ele pode ser diluído e aplicado aos poucos ao longo de todo o ano. Para chegar a esse índice, a CMED analisa fatores como a inflação dos últimos 12 meses, a produtividade das indústrias de medicamentos, custos de energia elétrica e a concorrência de mercado. Na resolução sobre o reajuste, o Conselho informa que as empresas produtoras deverão dar ampla publicidade aos preços de seus medicamentos, que não podem ser superiores aos preços publicados pela Câmara de Regulação no portal da Anvisa. Só que dependendo dos descontos praticados pelos laboratórios e também das negociações com as farmácias, o preço de um mesmo medicamento pode variar bastante de um estabelecimento para o outro. Por isso, algumas dicas podem levar o consumidor a economizar na hora de comprar remédios. A primeira delas é pesquisar, já que os preços podem variar bastante de farmácia para farmácia, e também é importante dar uma olhadinha na internet, onde os valores costumam também ser menores. E às vezes, em uma mesma farmácia, há preços diferentes em dias diferentes aí do mês. Nesta aqui, onde nós estamos, na Zona Sul de São Paulo, por exemplo, tem um dia de cada mês em que os descontos são maiores, como me informou o Paulo Zanata, que é o coordenador farmacêutico daqui dessa loja. No dia 8 de cada mês, tem descontos aí maiores para qualquer tipo de medicamento, Paulo? Isso, a maioria dos medicamentos da farmácia vai estar com desconto bem maior que os demais dias do mês. Se a pessoa compra em quantidade, aquelas pessoas que tomam remédios contínuos, também dá para oferecer um desconto maior? Também é um jeito de economizar. Comprar uma quantidade maior, aproveitar o preço menor para economizar.
E os genéricos ainda valem a pena? Também é uma maneira de economizar? Sempre. O genérico ele tem a mesma ação do medicamento de referência e é uma opção geralmente sempre bem mais barata para o consumidor. Tá ótimo. Muito obrigada, Paula, pelas suas informações. E aí a gente lembra também que na hora de pagar ali no caixa, tem alguns cartões de crédito, né? E também alguns planos de saúde que também oferecem descontos maiores em determinados tipos de medicamentos. O Ministério da Saúde anunciou que a vacinação contra o HPV será agora em dose única. Com a mudança, a pasta espera aumentar a cobertura vacinal. A infecção pelo vírus é a principal causa de câncer de colo de útero. A partir de agora, a vacinação contra o HPV no Brasil passa a ser em dose única. Até então, o esquema vacinal era de 2 doses para combater a infecção, que é a principal causadora de alguns tipos de câncer, como o colo de útero. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, que ressaltou que a decisão foi baseada em estudos científicos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A vacina contra o HPV existe há 10 anos e é distribuída gratuitamente pelo SUS. De acordo com a ministra, em 2023 foram aplicadas 5.600.000 doses da vacina, o maior número desde 2018, e um aumento de 42% no número de doses aplicadas em relação a 2022. Em março, o Ministério da Saúde anunciou um novo método de testagem molecular do vírus em mulheres. O teste, que pode ser feito de 5 em 5 anos, permite tanto o rastreamento do vírus quanto o rastreamento do câncer de colo de útero. Apesar de ser prevenida, a estimativa é que cerca de 17.000 mulheres sejam diagnosticadas com a doença no Brasil todos os anos. E mudando de assunto para falar de economia, o custo da refeição por quilo aumentou mais de 40% em São Paulo nos últimos 4 anos. A pesquisa foi feita pelo Procon em 350 restaurantes de todas as regiões de São Paulo e confirmou que a comida por quilo está mais salgada. Não no tempero, mas sim no preço. A pesquisa levou em conta os preços médios do self-service por quilo, do self-service com preço fixo e do popular prato do dia. O valor médio do prato por quilo ficou em R$ 80, e esse valor representa uma alta de 40% nos últimos 4 anos, bem acima da inflação, que foi de 4,66% no mesmo período. O PF também teve reajuste. O valor está em R$ 29,49. E entre os locais da capital paulista, o centro e a região oeste são as mais caras para comer. E as pessoas que consomem nesses estabelecimentos todos os dias sentiram a diferença no bolso? Complicado, viu, amigo? Eu trabalho e viajo bastante, né? Vivo na estrada com a equipe, que eu tenho uma equipe de músico, né? A gente é músico, vive na estrada. A gente vem sentindo, sim. Né? Não só nos alimentos, mas também na bebida, né? Refrigerante, suco, tudo tá aumentando no país, né? Aumentando é tudo, viu? O dia a dia tá pesado. Restaurante que a gente gastava aí 15, 20 reais, hoje você não gasta menos de 50 reais. Com certeza a gente está sentindo sim o aumento, a inflação, e cada vez mais tá mais difícil do consumidor vir almoçar fora de casa hoje em dia. O governo federal abriu no último dia 1º de abril a edição do programa Litígio Zero 2024, que renegocia dívidas junto à Receita Federal. Batizada oficialmente de Programa Litígio Zero 2024, a iniciativa é voltada a médias e grandes empresas que tenham dívidas de até 50 milhões de reais. O objetivo do programa é oferecer a pessoas físicas e jurídicas uma possibilidade de desconto e longo prazo de parcelamento de débitos de difícil pagamento. O prazo para pedir o parcelamento vai até o dia 31 de julho deste ano. No caso de pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, o
teto é de R$ 84.700, o equivalente a 60 salários mínimos. As dívidas que podem ser renegociadas são aquelas de tributos devidos à Receita Federal, tais como as contribuições sociais das empresas e as contribuições sociais dos empregadores domésticos e que são alvo dos credores. Para isso ser possível, uma condição obrigatória para aderir ao programa é a de que o contribuinte deverá abrir mão de todos os recursos. Não é necessário ir até um posto da Receita Federal para aderir ao programa. Tudo é feito por meio de processo digital no portal ECAC, o portal do Centro Virtual de Autoatendimento. É necessário ter cadastro no site gov.br para acessar o serviço. As condições de adesão, desconto e prazo para pagamento vai depender do chamado nível de risco da dívida, que vai de irrecuperável ou de difícil recuperação, assim denominadas por se arrastarem há muito tempo ou após a decretação de falência. Alguns casos é necessário dar uma entrada para concretizar a negociação, que pode variar de 5% a 10% do total. Para quem tiver condições de pagar a dívida em poucas parcelas, o desconto é maior. A edição de 2023 do programa resultou em 5 bilhões e 600 milhões de reais aos cofres públicos. E veja a seguir, um estudo da Fiocruz mostra que as crianças estão mais altas e mais obesas. E ainda, vamos conhecer o primeiro ônibus escolar do Brasil para o transporte de pets. Nós voltamos em instantes, até já! No Mato Grosso do Sul, o sistema de plantio direto é um método que busca a rentabilidade do sistema produtivo agrícola. Um exemplo é o plantio do consórcio Milho Braquiária, que mantém o solo permanentemente coberto, trazendo inúmeros benefícios ao produtor. Terra a perder de vista. São 300 hectares de área para plantio que fica no município de Douradina e que na próxima safra será de soja. Mas por enquanto, na fazenda do seu Lúcio, o preparo da terra é feito através do método de plantio direto na palha. Recebeu sementes de milho braquiária no sistema de consórcio. A prática é aplicada pelo produtor há mais de 20 anos. Tem uma cobertura para ter uma menor, fica mais fácil o manejo com erva e quando você melhora a estrutura do solo, tanto que onde a gente tem braquiária, sempre a produtividade é maior, né? E você mantendo coberto, além de você dar uma condição melhor para a planta, para o solo, para a biota que existe ali, né? Você vai ter menos erosão, menos impacto de chuva e uma temperatura mais baixa. Mas assim como todo o sistema de plantio, a implementação e o manejo do consórcio Milho Braquiária também tem desafios. É acertar o time na hora de dessecar. E também não é fácil acertar a quantidade de pontos de VC, quanto semente viáveis por metro você põe, porque dependendo se chover muito, nasce muito, se chover pouco, fica muito baixo. Então a gente nunca acerta e você não pode correr o risco de pôr muita semente para manter um stand bom e ter um stand muito alto, isso aí acaba prejudicando o sistema, né? Um dos principais benefícios deste sistema de plantio é com relação à proteção do solo. A braquiária encobre a terra e faz com que a água da chuva penetre e não cause a erosão. Pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, este engenheiro agrônomo é especialista em consórcio de cultivares na braquiária e em outros. Ele explica que, além de preservar a lavoura da erosão, este método também é extremamente rentável. A produtividade é o primeiro diferencial, produtividade na soja em sucessão. Mas eu fico muito satisfeito porque hoje nós já temos agricultores produzindo mais milho com braquiária do que o vizinho produzindo milho solteiro, sem braquiária. Então esta é a primeira notoriedade. A segunda é que as plantas daninhas aparecem mais onde não tem cobertura do solo, que é a braquiária. Principalmente a buva, que hoje já não se fala mais muito, porque se controla também com herbicidas, mas a palha é um componente principal para a redução dessas plantas daninhas.
Você mantém mais a umidade, que é muito importante quando nós temos um clima muito instável, né? Você tem um solo mais estruturado, ou seja, você cria melhores condições para a raiz, a reciclagem do nutriente e como ela deixa onde a raiz ela apodrece, ela deixa os canais que fica mais fácil para a raiz da soja ir mais profundamente, onde ela vai pegar nutriente e pegar mais água, né? A sustentabilidade também é um fator considerável. O método viabiliza a produção sem preparo prévio do solo, de modo contínuo entre safras. Partindo do princípio que nós mantemos a cobertura, a energia da gota d'água batida na superfície do solo é amortecida pela palha de braquiária. Nesta condição, a infiltração desta água no solo é muito maior do que quando a gota bate estritamente no solo descoberto. Então, esta proteção garante que eu não tenha erosão. Não tendo erosão, não vão embora os nutrientes, principalmente nitrogênio, potássio, que vão facilmente, fósforo principalmente pela erosão, nitrogênio e potássio a gente perde mais facilmente, mas o fósforo que iria embora com a erosão fica no solo protegido pela palha de braquiária. O sistema tem gerado bons resultados, tanto na hora do plantio quanto da colheita. Isso porque a escolha dos implementos tecnológicos adequados e a seleção de sementes promovem a qualidade gerada no produto final. Quantidade de sementes para você saber o que é qualidade de semente boa, para você saber o resultado, saber o manejo, como fazer, a hora de aplicar o inseticida. Realmente, porque é difícil para o produtor medir. Ele, colhi bem porque o ano foi bom. Não, você colhe bem porque você está fazendo as coisas certas, né? Então a Embrapa, a Fundação MS, é muito importante. O plantio direto nasceu da ideia da cabeça do produtor, mas a evolução depende muito da pesquisa, né? Um estudo feito pela Fiocruz mostrou que as crianças de 3 a 10 anos de idade estão mais altas e mais obesas. A pesquisa analisou mais de 5 milhões de crianças e comparou bebês que nasceram em 2001 com os que nasceram em 2014. E o resultado mostrou que os recém-nascidos de 2014 tinham 1 centímetro a mais de altura e 600 gramas de peso. O estudo ainda conclui que esse crescimento começou a ser verificado nas crianças que nasceram em 2008. E o motivo seria as ações contra a desnutrição infantil realizadas no país. Mas, por outro lado, surgiu um novo problema. A pesquisa também registra que o número de crianças obesas também cresceu. E isso tem sido visto mais entre os meninos do que entre as meninas. E nós ouvimos um especialista sobre o assunto. O controle das doenças infecciosas acabou proporcionando uma altura maior das crianças, porque antigamente as pessoas tinham cachumba, sarampo, rubéola, catapora, hepatite, ou seja, doenças infecciosas que obrigavam o organismo a lutar contra a infecção, meio que esperando a questão do crescimento. Então, o crescimento, embora seja uma necessidade, acabava aguardando a melhora do processo infeccioso. A partir do momento que você controla esse processo infeccioso, você acaba dando a oportunidade do organismo e da criança crescer mais. Por outro lado, a questão do peso é uma consequência, infelizmente, do fast food, dos alimentos ultraprocessados, mais ricos em gordura, mais ricos em açúcar, e vai fazendo com que a criança ganhe mais peso. E não só isso, a mudança de hábitos, né? Hoje a criança não brinca mais na rua como brincava antigamente, só o tempo todo no videogame, o tempo todo dentro de casa. E por falar em obesidade, já faz quase um ano que a nova rotulagem dos alimentos integrais passou a ser obrigatória no Brasil. Antes das novas regras da Anvisa, não existia uma legislação específica que definisse de forma clara o que caracterizava um alimento como integral ou não. Depois de um ano, muita gente ainda nem sabe o que mudou. Você sabe que mudança foi essa? Não. Não tenho ideia. Eu nunca reparei nisso. Longe das prateleiras dos supermercados, fica difícil lembrar, mesmo que a compra tenha sido recente. Essa semana mesmo eu comprei, porque eu só como pão integral. Você lembra o que estava escrito ou a informação que estava contida antes da palavra integral?
Como todo bom brasileiro, a gente não lê nada. A gente compra o pão, come e o resto a gente deixa para lá. Só que o resto esquecido é justamente o que hoje determina se um alimento é mesmo integral ou não. Em abril do ano passado, entrou em vigor a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece que para a palavra integral ser impressa na embalagem, é preciso que o produto tenha, no mínimo, 30% de ingredientes integrais. E essa porcentagem tem de estar em destaque no rótulo. Antes da regra, não existia legislação sobre o tema. Então vinha assim, farinha branca, a porcentagem de 70% e a farinha integral 30%. E aí, essa farinha integral, ela não era 100% integral também. Então, isso confundia demais. Eu achava que estava comendo um pão 100% integral, mas não era. Tinha uma porcentagem de farinha muito maior branca do que a integral. Depois que a norma entrou em vigor, esta marca, por exemplo, precisou alterar o rótulo. Mudou de 100% integral para 100% natural. E você, sabe quais são os ingredientes que um produto precisa conter para ser considerado integral? Não, eu compro, vou lá e compro, como. Quando o dinheiro dá, que é um pãozinho mais caro, e amém. Os alimentos integrais são formados por grãos e cereais que não sofreram refinamento. Isso significa que são ricos em vitaminas, minerais e fibras. O produto, quando ele é integral, salvo algumas dietas, aí a gente fala de dietas para pessoas mais especiais, ele é muito mais aproveitado pelo organismo pela manipulação, que ele sofreu menos, então ele contém mais nutrientes, vai demorar mais tempo no meu corpo para ser absorvido, eu vou ter compulsão alimentar, porque eu acabo tendo mais saciedade por muito mais tempo. Além dos pães, torradas, bolachas, a norma também vale para as massas alimentícias como o macarrão. Porém, devido às dificuldades de adequação desses produtos, eles tiveram um prazo maior para se adaptar. Mas as mudanças já devem começar a ser observadas nesses rótulos a partir do próximo dia 22 de abril. A resolução não se aplica à farinha integral ou outros produtos exclusivamente integrais, como arroz. Tudo que for manipulado vai ter que ter. Então, tudo que a indústria manipula vai ter que ter a tabela já agora no novo protocolo. O que não sofre, como o arroz, essa manipulação, não precisa. Claro, vai seguir uma regra, porque tudo tem regra, então vai seguir uma regra, mas já não é essa porcentagem. Descumprir a resolução da Anvisa constitui infração sanitária, sujeita a penalidades como advertência, multa, interdição de produtos e até cancelamento de alvará. Agora, ciente da norma, a dona Silvia, que também não tinha percebido a mudança, diz que vai prestar mais atenção. Vou ficar mais atenta. Para comer integral de verdade. De verdade, isso é. No Rio de Janeiro, mais empresas são abertas do que fechadas, mas poucas delas conseguem manter as portas abertas por um ano inteiro. Segundo o levantamento que analisou o programa de abertura e fechamento de negócios nos últimos 5 anos, em 2023 foram abertas cerca de 283 mil empresas, um número 0,4% superior ao registrado em 2022. A análise foi feita com base em dados da Junta Comercial do Estado do Rio. Apesar do crescimento na abertura de novos negócios, o número de empresas fechadas também aumentou. Foram mais de 159 mil em 2023 contra 125 mil no ano anterior. A taxa de mortalidade das empresas do Estado do Rio é alta, considerando que em 2023, cerca de 15% delas não sobreviveram a um ano abertas e mais da metade não conseguiram operar até 5 anos. Ainda segundo o estudo, a abertura de empresas no estado está diretamente atrelada ao MEI, o microempreendedor individual. Essa categoria representou mais de 80% do número total de negócios estabelecidos no ano passado. Entre os tipos de negócios abertos mais comuns no último ano estão do setor varejista, seguidos pelo setor alimentício.
Um dos pilares de relacionamento é a honestidade, mas muitas vezes é colocada em jogo por conta de pequenas coisas que acontecem no dia a dia dos casais. Vamos ver. Mentir é feio. Falar a verdade é muito melhor. Quase todas as pessoas costumam concordar. Mas não é bem isso que nós vemos entre os casais. Às vezes, o seu parceiro fez um corte de cabelo que não caiu tão bem, mas nem por isso você vai estragar o momento. Com isso, acaba falando o que não concorda, ou seja, elogiando e falando que ficou legal. Mas os especialistas explicam o motivo disso. Muitas vezes, em situações cotidianas, vemos as vantagens dessas pequenas mentiras para conseguir evitar conflitos entre os envolvidos. Só que, geralmente, acaba saindo dos limites. Todas as pessoas costumam mentir várias vezes por semana. Por outro lado, existem aqueles que são mais honestos do que outros. Os especialistas explicam que este grupo possui um traço de honestidade. Quem carrega isso costuma mentir menos. Mas existe uma grande diferença entre faltar com honestidade com um estranho e com o seu parceiro. Quando o assunto é a pessoa que você deseja passar o resto de sua vida ao lado, mentir é muito mais grave. Dependendo da grandeza, elas possuem consequências bem maiores que o normal, além de impactar na própria vida conjugal. Os casais que carregam esse traço de honestidade em sua personalidade costumam confiar mais uns nos outros. Eles acabam agindo com menos egoísmo. Essas pessoas também costumam ter uma visão mais realista de si mesmas. Isso contribui positivamente para a comunicação entre os casais. Mas especialistas deixaram um alerta. Cuidado com os indivíduos que só são educados e amigáveis quando isso vem para seu benefício próprio. Geralmente, eles são bem menos sinceros num relacionamento. Ou seja, possuem uma tendência de desrespeitar as regras que existem entre um casal. Ao ver tudo isso, não tem como discordar daquela frase dita bem no começo. Até porque, cá entre nós, falar a verdade é muito melhor. Agora você vai conhecer a história de um adestrador que viralizou na internet após colocar em prática um projeto inusitado. André Bressan criou o primeiro ônibus escolar do Brasil para o transporte de pets. Crianças à espera do transporte escolar. Cenas como essa certamente você já viu. Quem que tá? Mas e cães esperando o ônibus da escola? Quem é que tá vindo? Já tinha visto isso antes? Quem que tá chegando? Os vídeos publicados na internet retratam o dia a dia de um adestrador catarinense de 38 anos. Proprietário de uma creche e hotel para cães, o empresário teve a ideia de adaptar um ônibus para fazer o transporte escolar dos alunos, como ele costuma dizer. A ideia fofa impressionou não só os tutores clientes do André Bressan, mas milhões de internautas do Brasil e do mundo. Em 2 redes sociais, o educador de cães já acumula 1 milhão de seguidores. Mas as visualizações vão muito além. Tem um Reels que a gente largou faz uns 10 dias, que ele tem 52 milhões de visualização. Ele é o Reels mais assistido do Brasil no ano. E não tinha como ser diferente. Olha só os comentários. Meu dia só começa depois de assistir essas fofuras. É a primeira coisa que venho fazer quando acordo. Amo essa turminha. Eu tô apaixonada. Tudo organizado.
e bota organizado nisso. O ônibus Iscão Lar é um luxo. Foi todo adaptado para os cães, com caixas de transporte para quem prefere um lugar mais reservado e mais pontos de fixação de cinto de segurança para a turminha que vai nos assentos. Eu tive que fazer uma fixação nas costas também, para que o animal ele não consiga se locomover nem lateralmente, nem frontalmente. Quando eu prendo ele ali, ele consegue sentar, levantar e tal, mas ele não tem como, no caso de uma eventual freada, ele não tem como ir para frente e nem para cima. Então ele tá bem presinho ali. E o ônibus ainda tem música ambiente e clima bem fresquinho. E aí, rapaziada, tá bom o som e o ar-condicionado? Tá boa a temperatura do ar? Hein? O que vocês me dizem? Bola! Aí não tem como não amar o transporte e o trajeto. E quando a turma chega na creche, a diversão continua. Ó, sozinho, ó. Todo mundo sozinho. Mas nem só de brincadeira vivem os bichinhos. A parte da creche, ela funciona para que os animais socializem, tenham qualidade de vida e gastem energia. São esses os 3 pontos, são os 3 pilares que eu sempre bato muito. E tem aula de fofurice também. Estão prestando atenção? Qual que é o olhar que vocês têm que fazer pro pai e pra mãe? Aí ali. Vem cá, Scooby. Cadê o Scooby? Scooby, vem cá. Vou mostrar qual que é o olhar que tem que fazer pro pai e pra mãe. Os olhinhos juntinhos, pidão, bonito. Isso aí. Fechou. Para ser matriculado na creche e transportado no dog bus, o cão precisa seguir protocolos como ser castrado, estar com a vacinação em dia, ter proteção contra pulgas, carrapatos e vermes e, claro, ter bom comportamento. Mas essa última norma nem sempre é respeitada. Mas vocês duas eu vou te contar, né? Ô, Niméria, tu comeu 3 cintos e 2 bancos. 3 cintos e 2 bancos. Perigoso. Vocês duas estão com o título. Tirando um ou outro, a maioria obedece às regras. E é bom mesmo manter a ordem, porque vira e mexe, tem fiscalização no coletivo. E eles são muito rígidos. Nada tá bom. Olha, isso aí é uma fiscal, a outra lá. Essa fiscalização aí tá muito rígida, esse Brasil aí a gente não consegue trabalhar mais. E que belo trabalho, não é mesmo? Sonho de qualquer apaixonado por pets. Tu quer descer pela janela, tem que esperar, não é pra descer pela janela. E é um mercado promissor, viu? O André conta que começou como educador, logo abriu a creche, viu o negócio crescer e hoje atende cerca de 300 cães diferentes em um espaço de 14 mil metros quadrados. O transporte começou da necessidade dos tutores de que ele buscasse e levasse os filhos de 4 patas para casa. Primeiro comprou 2 vans, depois o dog bus no final do ano passado. E agora já tem 2 ônibus para atender os aluninhos. Mas ele diz que o trabalho é árduo e exige disposição, dedicação, metodologia, cuidado, atenção e, claro, o amor. Bora! Tu quer fugir, ô vergonha? Lida com vida. E vida não tem preço, tem valor. E aí não tem como mensurar, né? Olha o cholizinho, senão é o mau chave, olha ali. Quero ver o dentinho já. Cholinho já. Sensacional, sucesso para essa família. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!